Saudações! Vamos resolver uma das provas do 8º ano no que diz respeito à avaliação institucional. Bom, deixa eu abrir aqui o arquivo onde estão os links. Então essa prova aqui, esse link é referente à prova de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Vou abrir aqui o browser de navegação da internet, dar um Ctrl V no link, ampliar a visualização. Então está aqui, CEMED, Secretaria Municipal da Educação, Prefeitura de Guarapari, avaliação institucional 8º ano, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Escola, vamos colocar aqui Rosa Simões de Almeida, o nome do aluno vamos colocar teste, turma, 8º ano A, turno matutino, se bem que agora já é meio-dia, vamos botar vespertino então. Próximo. Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Sustentabilidade pode ser definido como, aí temos aqui algumas imagens, né? Um cidadão aqui conversando com o filho dele, meu filho, um dia tudo isso será seu, aí tem um planeta aqui, né, derretendo, e o camarada com um cigarro na boca, e aqui o filho dele está escrito assim, sustentabilidade, né? E o filho dele falando assim, e agora? O que eu faço com isso? Planeta todo detonado, cara. Então, qual foi o questionamento? Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de desenvolvimento econômico a qualquer custo? Óbvio que não. B. O desenvolvimento do presente, mas garantido o futuro das futuras gerações? Me parece que é essa aqui, vamos ver as outras. Uma forma de melhorar a qualidade de vida com o aumento do salário mínimo? Não. Escola pública de qualidade com ensino de educação ambiental. É a B, alternativa B. 2. Para ser alcançado o desenvolvimento sustentável depende de planejamento, do reconhecimento de que os recursos são finitos, as fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, a depender da extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, são fontes renováveis de energia, biocombustível, petróleo, carvão mineral? Não. Energia solar, energia eólica e urânio? Não. Urânio? Não. Energia hidrelétrica, energia solar, biocombustível. Alternativa D de devastador. 3. Leia a chart abaixo para responder o que se pede. A ideia de cidadania criada na Grécia Antiga era muito seletiva em diversos fatores e distorcia muitos direitos e deveres das pessoas. Ser cidadão nos dias atuais corresponde, tem aqui uma charge, devemos manter a cidade limpa, jogar lixo na rua entope boca de lobo, pode causar alagamentos e atrair ratos e insetos. Aqui na parede, um papel colado escrito joga o lixo no lixo, e depois o mesmo cidadão dando uma rolé com seu poçante, jogando uma latinha, sabe-se lá de que, espero que seja de refrigerante, né? Só faltava o cara estar dirigindo e bebendo. Ainda bem que é uma charge. Então está sujando. O cara que estava falando para não poluir, etc e tal, está lá poluindo e todo mundo vendo ali. Ó. É um exemplo de hipocrisia. E aí o professor de história já pode até falar de quê? De Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Né? Alternativa A. Qual é o questionamento? Leia a charge abaixo para responder o que se pede. A ideia de cidadania criada na Grécia Antiga era muito seletiva em diversos fatores e distorcia muitos direitos e deveres das pessoas. Ser cidadão nos dias atuais corresponde ser maior de 16 anos para poder votar? Não. Ser considerado adulto para pagar impostos? Acredito que não é isso aqui também não. C, alternativa C. É considerado cidadão qualquer pessoa que tem direitos e principalmente deveres a cumprir na sociedade, inclusive não jogar lixo na rua. Acredito que é essa aqui. Alternativa D. É considerado cidadão aquele maior de 18 anos que é considerado maior de idade e pode pagar pelos seus atos. Acredito que é a alternativa C. É considerado cidadão qualquer pessoa que tem direitos e principalmente deveres a cumprir na sociedade, inclusive não jogar lixo na rua. 4. Uma das importantes conquistas das mulheres no Brasil foi exercer sua cidadania com o direito ao voto,
que antes era permitido apenas aos homens, direito este concedido na Constituição de 1934, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Diante do exposto, é possível afirmar que no Brasil a mulher tem direito ao voto há 50 anos, 87 anos, 97 anos, 1913 anos. Como eu encontro essa resposta? Muito simples. Você vai pegar o ano atual, 2021, e subtrair 1934. Aí você vai encontrar 87 anos. Foi na Grécia Antiga que surgiu a democracia, regime político em que o povo passou a participar de forma conjunta das decisões políticas. Existem 3 diferentes regimes de governo nas mais diversas regiões do mundo. E no Brasil, o regime de governo atual é democrático, parlamentarista, totalitário, autocrático e democrático. 6. A China é o maior produtor de lixo eletrônico, também chamado de e-lixo, do mundo, com um descarte de 10,1 milhões de toneladas em 2019. Depois vem os Estados Unidos com 6,9 milhões de toneladas e a Índia com 3,2 milhões de toneladas. Sabendo que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, pode-se afirmar que a China produz. Então a China está produzindo aqui 10,1 milhões de toneladas. E aqui está me dizendo que uma tonelada equivale a 1.000 gramas. O que quer saber? Pode-se afirmar que a China produz. Então, se você fizer a multiplicação, você vai encontrar essa alternativa. Se você multiplicar 10,1 vezes 1.000 quilogramas, você vai encontrar essa resposta aqui. Vamos averiguar? Vou abrir aqui a calculadora. Vou digitar aqui, 10,1 vezes 1.000 quilogramas. 10.100. Perfeito. Agora vamos para a questão 7. Tem alguém mencionando aqui no zap, mas depois eu olho. Está no horário de almoço ainda. A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros, juntamente com a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, a Mata Atlântica sofreu com o desmatamento, reduzindo sua área a apenas 7% da sua área original. O mapa do desmatamento abaixo mostra a dimensão desse desmatamento e o ranking entre os anos de 2015 e 2016. O estado da Bahia é o campeão, tendo desmatado 12.288 hectares, sabendo que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. A área desmatada na Bahia, nesse período, foi de... Bom, para encontrar a resposta, eu tenho que multiplicar 12.288 por 10.000 metros quadrados. Isso aí vai me dar 122.880.000 metros quadrados. 122.880.000 metros quadrados. Vamos averiguar? Vou abrir aqui a calculadora. Eu vou colocar ali a multiplicação de 12.288 vezes 10.000 metros quadrados. Isso me dá 122.880.000. Cadê? Qual é o questionamento? Sabendo que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, a área desmatada na Bahia, nesse período, foi de... Está aqui, 122.880.000 metros quadrados. 8. A atitude abaixo, que revela uma prática sustentável a ser aplicada no dia a dia, é reduzir o uso de embalagens plásticas. Me parece que é essa aqui, né? Vamos ver as outras. Dispensar a reutilização da água na máquina de lavar, tem nada a ver essa aqui. C. Diminuir o consumo de material reciclado, óbvio que não. D. Preferir o consumo de material plástico descartável, claro que não, só pode ser a primeira, alternativa A. 9. A charge abaixo faz uma crítica ao desmatamento desordenado que ocorreu no Brasil, desde o início da colonização até os tempos atuais. Diante desse contexto, pode-se afirmar que esse desmatamento ocorreu devido, vamos ver a charge, novo Código Florestal, bancada ruralista. Aí tem aqui a floresta, aqui a parte desmatada, a galerinha aqui observando, e aqui um deles está falando o seguinte: que absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. É aquela história da inversão de valor, né, rapaz? É impressionante. Agronegócio, conjunto de atividades econômicas que estão ligadas à atividade agrícola, agricultura. Qual é o questionamento?
Diante desse contexto, pode-se afirmar que esse desmatamento ocorreu devido ao desenvolvimento sustentável? Nunca. Ao avanço das tecnologias? Também não. À biodiversidade brasileira? Não. Ao avanço da agricultura sem responsabilidade? É essa, alternativa D de devastador. 10. A palavra sustentabilidade deriva do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar ou cuidar. Dentre as opções abaixo, qual delas não é considerada como uma prática sustentável? Cuidado, ou o consumo pode te consumir. Qual delas não é uma prática sustentável? Não é uma prática sustentável. Sistema de esgoto, horta comunitária, turismo ecológico, consumo exagerado. Consumo exagerado. Dentre as opções abaixo, qual delas não é considerada como uma prática sustentável? Consumo exagerado. 11. O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média mundial. Em 2020, registrou-se que a cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 tornam-se mães. No mundo, nesta mesma faixa etária, são 41 a cada 1.000 habitantes, conforme relatório lançado recentemente pelo Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA. A média da América Latina é de 62 meninas a cada 1.000, que engravidam nessa faixa etária. Os dados reforçam a necessidade de tratar a gravidez na adolescência como uma questão de saúde pública. Entre as alternativas abaixo, marque a que não colabora para a redução dessas estatísticas. Campanhas informativas sobre o risco da gravidez na adolescência. A abordagem do tema gravidez na adolescência em sala de aula, distribuição gratuita de métodos contraceptivos, campanhas educativas que não estimulem os métodos contraceptivos, é essa aqui, que não colabora para a redução dessas estatísticas. Mais uma vez, a parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, traz informações valiosas para o cuidado com a população. Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2009, apontam que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de doença sexualmente transmissível, DST, ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que garante a prevenção contra uma dessas doenças. Usar camisinha em toda a relação sexual, compartilhar seringas, nunca. Compartilhar objetos de uso pessoal como lâmina de barbear, jamais. Eu nem uso lâmina de barbear, eu uso máquina de cortar cabelo mesmo. E não empresto não. Utilizar sempre métodos anticoncepcionais nas relações sexuais, isso aqui não vai influenciar. O que vai influenciar é isso aqui, ó, usar camisinha em toda relação sexual. 13. São priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos. O desenvolvimento sustentável tem como princípios desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, conservação ambiental, proteção aos animais. Acredito que todas essas estão corretas, né? Desenvolvimento sustentável. Acredito que seja essa aqui. 14. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional entre países do mundo todo que assume o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes para desacelerar o aquecimento global. Este tratado tem como tema principal a vegetação, a hidrografia, o solo, o clima. Analise o gráfico e assinale a alternativa correta que indica a região do Brasil que apresenta o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar. Agricultura familiar, número de estabelecimentos, área ocupada pelos estabelecimentos. O que quer saber? Analise o gráfico e assinale a alternativa correta que indica a região do Brasil que apresenta o maior número de estabelecimentos.
aqui, essa região aqui, 50%. As outras são valores menores. Me parece que é óbvio que é essa aqui, né? Região Nordeste. Analise o gráfico e assinale a alternativa correta que indica a região do Brasil que apresenta o maior número. É óbvio que é Nordeste, não tem como ser outra. Nordeste. De acordo com a tabela abaixo, analise a energia solar no Brasil conforme sua utilização, que corresponde a 1,7% de toda a matriz energética brasileira. Em qual setor o consumo é maior em relação ao uso de energia solar? Aí tem aqui uma casa, espelhos solares, o sol ali emanando, né, emitindo toda a sua luminosidade, seus fótons. Aqui o sistema elétrico, a rede, a fiação. Tem aqui alguns números, alguns dizeres. O que quer saber? Em qual setor o consumo é maior em relação ao uso da energia solar? Comércio? Zona rural? Residência ou serviço? É residência, isso aqui é uma casa, né? 17. Um dos grandes marcos do governo Vargas foi a reforma trabalhista, onde houve importantes conquistas para o trabalhador, sendo uma delas a carga horária de 8 horas. O gráfico abaixo mostra a evolução dos empregos formais de carteira assinada no Brasil no período de abril de 2020 a abril de 2021. O período que apresentou o maior número de empregos formais foi em... Não foi esse, nem esse, nem esse. Julho, agosto. Está aumentando o valor, tá vendo? Outubro, novembro. Aqui foi negativo. Vamos aumentar aqui a visualização. Em novembro foi 398.571. Outro ponto alto foi aqui, em fevereiro do ano de 2022. 398.184. 2022, é isso mesmo? Não, 2020 2021. Aqui é 2021. Então o ponto mais elevado foi esse aqui, ó, 398.571. Novembro 2022. Estou querendo avançar no tempo. Avançar no tempo. Novembro de 2020, essa barra aqui, tá vendo? Próximo. 18. Cidadania é a prática dos direitos e deveres dos indivíduos em uma sociedade. Por exemplo, nos períodos eleitorais, quando a principal preocupação dos candidatos é o voto, os cidadãos têm o direito de eleger aqueles que melhor representarem seus interesses. Alguns acreditam que esse é o único momento em que exercemos a cidadania, mas isso não é verdade. Todo cidadão possui um conjunto de direitos que lhe permitem atuar na sociedade. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta em relação a esses direitos. Aí temos aqui a imagem de urna eletrônica, bandeira. A. Alternativa A. Direitos civis, sociais e políticos. Alternativa B. Direitos inconstitucionais. Não tem nada a ver. Alternativa C. Direitos antidemocráticos. Alternativa D. Nenhuma das alternativas acima é a alternativa A. Direitos civis, sociais e políticos. 19. Após a independência do Brasil como nação precisava... Devagar, professor. Após a independência, o Brasil, como nação, precisava de uma Constituição. Nossa primeira Constituição foi outorgada em 1824. Antigamente, a palavra cidadão se referia às pessoas que viviam nas cidades. Hoje, essa palavra se refere às pessoas que têm seus direitos garantidos e cumprem seus deveres. O pessoal que vota, que paga seus impostos, né? Contribui para com a sociedade, trabalha. Marque a assertiva dos direitos dos cidadãos brasileiros. Ô professor, então quem está desempregado não é cidadão? Não, não é isso. Não é isso. Constituição Política do Império do Brasil. E tem aqui um documento. O que quer saber? Qual o questionamento? Marque a assertiva dos direitos dos cidadãos brasileiros. Ter saúde, educação, moradia, segurança, lazer, alimentação e transporte. Educar e proteger crianças e adolescentes. Proteger o patrimônio público do país. Alternativa C. Educar e proteger crianças e adolescentes. Alternativa D.
proteger a natureza? Me parece que é essa aqui, ó. Ter saúde, educação, moradia, segurança, lazer, alimentação e transporte, educar e proteger crianças e adolescentes. Mas para garantir isso aqui, meu amigo, a população tem que lutar muito, porque senão, se você permitir que governantes corruptos ascendam ao poder e orquestrem suas máfias em torno de lavagem de dinheiro, perseguição de pessoas que lutam pelos direitos, né, alheios, se você permitir que isso se estabeleça, isso aqui vai ficar bonito no papel. Na realidade, a situação vai ser outra. Aí você vai ter perseguição, sabotagem, difamação, assédio, venda de sentença, aposentadoria do vendedor, prática de fake news, violação de princípio, vai ser um inferno. Se não tiver monitoramento, vigilância constante, vai haver uma inversão total e absoluta desses valores. Tudo isso aqui vai ficar bonito no papel, quando na realidade você vai ter o inverso. Tem que lutar para manter isso aqui. Para que o cidadão de bem seja tratado com respeito e dignidade, e o corrupto, de ficha suja, ou de ficha imunda, aquele que orquestra a licitação deserta, aquele que está envolvido em diversos esquemas ilícitos, não ascenda ao poder, para não inverter os valores. 20. O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia, embora ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país. Os dois principais tipos de fontes de energia renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são eólica e solar. Infelizmente ainda não é o mais, né? Não é o que está sendo mais utilizado. Os dois principais tipos, está dizendo aqui, ó, os dois principais tipos de fontes de energia renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são eólica e solar, nuclear e fóssil, não. Hidrelétrica e biomassa, eólica e biomassa. Hidrelétrica e biomassa. São essas duas. Bom, não vou enviar porque o que eu fiz aqui foi um teste, né? Senão eles vão receber esses dados lá e vão pensar que é um aluno. E o que eu estou fazendo aqui é um teste, então eu vou clicar em voltar. Certo? Então finalizamos essa videoaula. Muito obrigado e até a próxima.